Oi, pessoal, é sempre um prazer ter a companhia de vocês. Eu sou Domingos de Almeida e esse é o nosso programa Prosa de Preto, segunda temporada. No Balaio do Cosme, vamos falar sobre a história do movimento negro de Imperatriz. Conversamos com a professora Maria Natividade Silva Rodrigues sobre a escritora maranhense Maria Firmina dos Reis. E a poesia do Litera Negra é do estudante Neemias Oliveira Ferreira. E no quadro Herói de Todo Mundo conheceremos mais curiosidades sobre o jogo e sobre a personalidade negra trazida pela nossa convidada. Contei parte da balaiada e da bravura daquela gente. Há muito que contar da lição desses valentes. Cosme, Balaio e Matroá, pois quem luta sempre vence. A luta não terminou, pois a exploração continua. Vamos ser os novos balaios e sairmos todas as ruas, gritando contra os lacaios. As revoltas de escravizados no Maranhão não foram vitoriosas, mas serviram para manter os escravocratas sempre alertas e os negros em constante movimento em prol da liberdade. Em 13 de maio de 1888, mais de 40 anos após o fim da balaiada, foi assinada a Lei Áurea, que decretava a abolição oficial da escravatura, mas não deu condições dignas de vida e nem reparou 300 anos de injustiça e exploração do povo negro, que sofre as consequências até os dias atuais. O racismo estrutural, assim chamado porque permeia todas as estruturas da sociedade, as práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais, frequentemente coloca o povo negro em condição inferior e à margem. Como diz a canção de Elza Soares, que vai de graça para o presídio e para baixo do plástico, e vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Para combater o racismo, precisamos reconhecê-lo e puni-lo, mas também conhecer e valorizar a nossa história, cultura e negritude. Em Imperatriz, a mais de 600 quilômetros da capital maranhense São Luís, uma organização que leva o nome do líder da balaiada, Cosme Bento das Chagas, o Negro Cosme, tem um papel importante nesse caminho para uma sociedade mais justa. É o Centro de Cultura Negra Negro Cosme. No dia 26 de março de 2022, o Centro de Cultura Negra Negro Cosme completa 20 anos, com uma atuação que foca na superação do racismo por meio do debate e da educação, por entender ser este o fio condutor no processo de transformação, reconhecimento e valorização de todos e todas. No próximo episódio, a gente conta como tudo começou. Até lá! A literatura negra no Brasil se constitui como resultado de muita resistência e não se pode deslocar o apagamento de nossos escritores negros e nossas escritoras negras da forma como o racismo foi instituído e como ele se reproduz ainda hoje na sociedade brasileira. Machado de Assis teve sua negritude negada por décadas. Pouco se fala de Cruz de Souza e Lima Barreto, apesar da importante contribuição deles para a nossa literatura. Conceição Evaristo só foi reconhecida pelos seus escritos aos 71 anos de idade, e é preciso questionar isso. Maria Firmina, escritora maranhense e considerada a primeira romancista brasileira, foi discriminada e apagada da história literária desse país até anos recentes. E é sobre Maria Firmina dos Reis que nós vamos conversar agora com a professora Maria Natividade Silva Rodrigues. Ela possui graduação em História pela Universidade Estadual do Maranhão, em Ciências Humanas Sociologia pela Universidade Federal do Maranhão,
onde também possui mestrado em Ciências Sociais. Em 2017, a professora Natividade publicou o livro Violência Intrafamiliar, o abuso sexual contra crianças e adolescentes. E este ano, ela foi eleita presidenta da Academia João Lisboense de Letras. E além de tudo isso, a professora Natividade é também uma estudiosa de Maria Firmina dos Reis. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Domingos, né? Obrigada por esse convite. Professora, a gente percebe que ainda hoje o apagamento de escritores negros e escritoras negras ainda acontece, como foi o caso de Maria Firmina dos Reis à sua época, né? Apesar dela ser uma escritora à frente do seu tempo, com uma literatura muito característica. E eu queria que você falasse para a gente quais eram essas características que deram à literatura de Maria Firmina uma identidade tão própria do seu tempo. Olha, uma das principais características da obra de Firmina, né, essa obra inaugural da literatura, né, afrodescendente, ou afro-brasileiro, como a gente, alguns autores, é dar voz ao negro, né, e às mulheres. Né? Esse é um recorte interessante da obra de Firmina. Um outro é esse olhar humanizado, né, que foi conferido na sua obra para o escravo. Porque qual era o olhar que a gente tem, e o olhar ainda hoje, para a pessoa negra, né? Então, os olhares são olhares, ou até lugares, né, subalternos, né? Então, Maria Firmina, ela foi essa inovação exatamente por isso. Além de dar voz, porque a gente sabe que o negro era como mercadoria, nem era tido como gente, né? E as mulheres eram colocadas em silêncio, né? E aí ela veio com essa obra e aí deu voz, né, às mulheres e aos negros e ao mesmo tempo colocou eles como sujeitos, né? Certo. Professora, além das obras de Maria Firmina, que eu vejo que você está aí com os livros dela, Úrsula, que foi um romance que ganhou projeção nacional, que inclusive deu visibilidade a Maria Firmina, porque é considerado até hoje o primeiro romance escrito por uma mulher negra e por uma mulher, como um geral. Eu queria que você falasse para a gente quais são os elementos que trazem esse livro, o enredo da história que está dentro dessa obra única de Maria Firmina. Além da voz, né, e desse olhar humanizador, ela também traz um outro olhar através dos personagens sobre a África, porque como é que a gente escuta a história do africano, né? Geralmente tem o suporte da escravização, não é isso? E ela não, ela tem essa narrativa das coisas belas que tem a África, né? Então é a primeira vez que se vê de modo bem concreto uma narrativa positiva, né, agradável acerca da África, porque quando a gente pensa até nas nossas escolas, nos nossos livros didáticos, nós percebemos os negros, falamos dos negros a partir da escravidão, né, que é uma coisa que a gente tem que superar, né. Então, nós precisamos estar falando a partir dessas coisas positivas, né, dessa resistência que é uma característica do povo negro. Certo, professora, além desses livros que ela escreveu com tanta maestria, você acredita que em algum momento a Maria Firmina vai ocupar o seu lugar de direito na literatura desse país? Olha, eu acredito, e nós que estudamos, pesquisando, um leque de pesquisadores e pesquisadoras de Maria Firmina, nós acreditamos que ela vai, e aliás, já está, né? Se a gente pensar que inúmeras teses, dissertações e outras produções e reedições, inclusive, de Úrsula e outros livros, né, dela já estão sendo publicados e estudados. Quando você vai numa zona rural que se depara, como eu estive, né, essa experiência, e lá tem um aluno do ensino médio falando sobre Maria Firmina com toda a propriedade, né, você percebe que essa leitura, né, sobre mulher, sobre a escrita negra e esse olhar emancipador da pessoa negra, né, a gente já está assim, bem satisfeito. Um outro elemento que a gente traz é a consciência de Firmina, né, como essa educadora, como uma mulher educadora, né, que tinha uma plena visão, né, do momento bem dominante da escravização, né, de calar-se,
da sujeição do ser humano, né, como objeto. Então, ela tinha esse olhar. Então, quando ela funda a escola, né, e uma escola mista, imagine a ousadia dela no século XIX. E a escola, né, esse processo educativo que ela coloca também, inclusive nas obras, e também ela faz a questão poética, porque ela não foi só escritora, né, professora, poetizou, né, ela fez músicas, né, tem o hino que ela publicou um ano antes da abolição da escravatura, né, então ela assim, traz um leque de obras que ainda está desconhecido. Ainda tem muita coisa a descobrir sobre Maria Firmina dos Reis, mas eu acredito assim muito que logo nós vamos ter, né? E aí a gente já até tem, nós que estudamos, nós que somos engajadas, né? Temos esse olhar engajador e esse olhar libertador para a causa e a causa negra, né? Ela é um alimento, né, de resistência, né, para nós e para as outras gerações que estão por vir. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Prosa de Preto. Eu que agradeço, né? Maria Firmina presente. E é importante destacar que Maria Firmina é maranhense, é uma mulher negra, nascida em São Luís e que fez a sua história na cidade de Guimarães. Eu quero falar das nossas lutas, mas também quero falar das nossas conquistas. Quero falar de amor, dos meus heróis negros, das minhas origens, das nossas alegrias, da minha mocidade, da primavera, do outono. Quero falar de tudo e reconhecer minha singularidade, mostrar as marcas da minha experiência, do meu processo de construção, da minha identidade. Eu sou Kaline Bianca e este é o quadro Litéria Negra. O poema de hoje é do estudante da 2ª série no ensino médio do Centro de Ensino Governador Arche, Neemias Ferreira, intitulado Girassol. A flor mais linda, ao sol radiante, rosas tentam ser belas como você, por ser a flor contagiante, alucinante. A cada brilho de uma estrela aclamada, tua alma uma noite se quer, por amor, não consegues ficar calada. Rosas e cravos, ao sol brilhante, perto de ti, se envergonham por não ser o bastante. Em meio à guerra enfurecida, te encontro ao entardecer. Pareces com um raiado dia, que me fascinas a cada amanhecer. Perdido me encontro, com o brilho do sol em meio à lua. Meio a cinzas me encontro, em meio a tanta formosura. Rosas que me trazem, me despertam o verdadeiro amor, mas os girassóis que esperam revelam que tu, por mim, sentes dor. Nas edições dos programas, nós temos ensinado como jogar o jogo Herói de Todo Mundo e como utilizar as cartas. Mas o que você não sabia é que o primeiro competidor a alcançar a galeria de heróis que fica no centro do tabuleiro se torna efetivamente herói da história afro-brasileira, podendo auxiliar outro competidor na sua caminhada. Ele passa a andar com outro jogador de sua escolha, auxiliando nas perguntas e desafios. Cada competidor que alcança a galeria de heróis escolherá um discípulo, até que todos cumpram o percurso. Legal, né? O jogo também pode ser jogado na modalidade competitiva, mas isso eu te conto no próximo programa. Agora a nossa convidada vai apresentar uma personalidade negra. Olá, eu me chamo Edmara Silva, eu sou fotojornalista há mais de 6 anos e eu estou aqui para responder algumas perguntas do quadro Heróis de Todo Mundo. Qual era a nacionalidade de Antônio Pereira Rebouças, o pai do engenheiro André Rebouças? Opção A, argentino. Opção B, brasileiro. Opção C, português. A resposta certa é a opção C, português. Em que estado brasileiro nasceu o geógrafo Milton Santos? Opção A, Rio de Janeiro. Opção B, Maranhão. Opção C, Bahia. A resposta certa é a opção C, Bahia. Terceira pergunta. A Umbanda, uma religião afro-brasileira,
surgiu inicialmente em qual região do país? Opção A, Nordeste. Opção B, Sudeste. Opção C, Norte. A resposta certa é a opção B, Sudeste. E agora eu vou apresentar para vocês a minha heroína, que é a Elza Soares, que teve uma vida sofrida, uma infância roubada, mas nem por isso ela deixou se abalar pela vida. Ela transformou todo o sofrimento dela em música, em arte. As letras dela carregam tudo que ela viveu, mas de uma forma positiva. E eu quero deixar para vocês a indicação de uma música, que é uma das minhas preferidas entre tantas dela, que é A Mulher do Fim do Mundo. Por hoje é só, pessoal, nós ficamos por aqui. Não esqueçam de compartilhar o programa e acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. Espero por vocês.